Vamos chegar agora com as últimas informações do Flamengo, né? O Flamengo que enfrenta amanhã o Nova Iguaçu na segunda partida da final do Campeonato Carioca. Primeiro jogo foi 3-0 e agora o Flamengo pode até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim se consagra campeão estadual. E neste vídeo nós iremos trazer a provável escalação do Flamengo nesse jogo muito importante aí do estadual, né? O Flamengo próximo de retomar o título do Campeonato Carioca, já que os 2 últimos anos quem conquistou foi o Fluminense. Mas antes de trazer a escalação e as últimas notícias desse jogo, vamos trazer aqui um assunto que tem chamado a atenção na mídia brasileira, que é Di Maria no Flamengo. Isso mesmo, né? Alguns sites aí destacando essa possibilidade do jogador argentino se transferir para o Rio de Janeiro e vestir a camisa rubro-negra. Di Maria no Flamengo. Torcida inflama após declaração de técnico do Benfica. O Flamengo teria sondado a situação do jogador argentino, segundo a mídia portuguesa. O treinador Roger Smith deu uma declaração que animou ainda mais a nação rubro-negra. O técnico do Benfica, Roger Smith, deu uma declaração não garantindo a permanência de Di Maria para agitar a internet com torcedores do Flamengo nesta sexta. O assunto foi um dos mais comentados. Os torcedores do Flamengo que criaram uma campanha pedindo a contratação do craque argentino pelo rubro-negro. A hashtag Di Maria no Flamengo é um dos assuntos mais falados na plataforma. Em entrevista coletiva, um pouco antes, o treinador do Benfica disse que a ideia do meia atacante era apenas jogar um ano no time português. Ele chegou no início da temporada europeia e sairia logo em seguida. Ou seja, até junho de 2024, que é a duração do vínculo do argentino, seria quando ele retornaria para a América do Sul. Mesmo com 36 anos, Di Maria é um dos principais jogadores do Encarnados. Os flamenguistas gostaram do que ouviram. O plano dele era jogar uma temporada no Benfica e depois talvez tomar uma decisão. Não sei o que ele pretende, mas continua em grande forma. É um jogador fantástico, jogador-chave para nós. Tenho todo o respeito por ele. Iniciou. Ele vai tomar a decisão com a família e veremos qual será. Seria bom manter um jogador como ele no verão, mas não sei se é possível, concluiu o treinador do Benfica. A nação não só comentou na plataforma, mas também encheram as publicações do Meia no Instagram. De acordo com o jornalista português Pedro Sepúlveda, Flamengo e Internacional foram os brasileiros que tiveram conversas com o staff do jogador nos últimos dias e sinalizaram com uma oferta. Di Maria, em um primeiro momento, não tem interesse em jogar no Brasil e na América do Sul só atuaria na Argentina. Clubes da Arábia Saudita e também dos Estados Unidos seriam um destino plausíveis. A Argentina era o destino desde o primeiro momento, mas a família do jogador recebeu ameaças recentemente e o plano de voltar para casa não deve ser colocado em prática nos próximos meses. Di Maria tem 15 gols e 10 assistências em 40 jogos pelo Benfica. O argentino tem sondagens de clubes do país natal e de times da Arábia Saudita e Estados Unidos, mas ainda não definiu o futuro. Uma renovação com o Benfica poderia rolar. Os portugueses tentarão renovar o contrato do campeão mundial. Segundo jornalistas portugueses, além do Internacional, outras equipes como Grêmio, São Paulo e Corinthians tiveram o nome ligado ao meia atacante. Então, a informação lá está sendo vinculada no futebol português, onde Di Maria atua, que no caso é o Benfica, de que o jogador poderia sim se transferir para uma outra equipe, já que o futuro dele está indefinido e
As alternativas são jogar no futebol argentino, né? Mas, como a família dele recentemente foi ameaçada, essa possibilidade tem sido descartada pelo staff do atleta, ou até mesmo o futebol brasileiro. Hoje, o futebol do nosso país tem crescido bastante. O Brasil hoje é uma vitrine mundial, muitos jogadores aí consagrados que fizeram história na Europa estão de volta, jogando muita bola e tendo um dos salários mais altos aí de toda a história do futebol brasileiro. Hoje o Flamengo, por exemplo, tem vários jogadores no elenco que ganham acima de R$ 1 milhão, né? Que para o futebol brasileiro é muita grana. Então, não seria nada absurdo na próxima temporada de Maria pintar aí no futebol brasileiro, né? Tem várias equipes no Brasil que têm condições financeiras de arcar com os salários do jogador. Claro que para jogar no futebol brasileiro ele teria que diminuir consideravelmente o seu salário, já que ele ganha muito bem lá no Benfica, então teria que diminuir para tentar se encaixar financeiramente aí nos padrões do futebol brasileiro. E agora nós iremos trazer, né, a escalação do Flamengo que enfrenta amanhã o Nova Iguaçu na segunda partida da grande final do Campeonato Carioca. Escalação do Flamengo. Tite levará a campo o time considerado titular. Com Wesley como lesionado, Gaúcho usará a base que passou 12 partidas sem sofrer gols no Campeonato Carioca até o momento. Apenas a equipe sub-20 foi vazada. Tite levará a campo para a final do Carioca neste domingo contra o Nova Iguaçu, o time que era considerado titular, com Ayrton Lucas, Léo Pereira, Luiz Araújo e De La Cruz, o único dos 4 indisponíveis na Colômbia com febre. E volta. O treinador usará a base que não sofreu gols nos últimos 12 jogos disputados na competição. O time que treinou na manhã deste sábado no Ninho do Urubu e enfrentará o Nova Iguaçu é Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira a dupla de zagueiros e Ayrton Lucas na esquerda. Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Então a equipe considerada titular está de volta aí para este grande jogo que é a final do Campeonato Carioca. O Flamengo encaminhou, né, no último sábado o título estadual, quando venceu o Nova Iguaçu por 3-0, com certeza abriu uma excelente vantagem. Agora só falta concretizar com uma boa atuação amanhã para levantar esse troféu. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai vencer amanhã? Participa e deixa sua opinião nos comentários.